Jesus está vivo. Eu quero compartilhar sobre este evento significativo na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua ressurreição. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículos do 1 ao 13, nós lemos assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Se você me perguntar qual é o evento mais significativo na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe direi que foi a sua ressurreição dentre os mortos. Ele ressurgiu dentre os mortos e está vivo para todo sempre. Na correria da sexta-feira da crucificação de Cristo e por causa da lei cerimonial dos judeus, quanto à guarda do sábado, o corpo de Jesus não foi ungido para o sepultamento. E algumas mulheres passaram todo esse período preparando especiarias ou ervas aromáticas. O texto nos diz que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, elas foram ao sepulcro na esperança de alguma maneira colocar essas especiarias sobre o corpo de Jesus Cristo para que o Mestre tivesse um sepultamento digno. Jesus havia sido sepultado em um túmulo esculpido em uma rocha, e uma pedra enorme fora colocado na entrada do túmulo. Para remover essa pedra, era necessário a ajuda de alguns homens e a autorização do Império Romano. Mas elas tinham essa preocupação: quem removeria aquela pedra? Esta era a grande preocupação daquelas mulheres. Mas quando elas chegaram em frente ao túmulo, a pedra estava rolada do lado. Elas entram apressadas no túmulo e Jesus não estava mais lá. O túmulo estava vazio. Sentado do lado do local onde estava o corpo de Jesus, agora estava um anjo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que elas ficaram atemorizadas. O anjo, porém, disse: Não temais. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. A notícia da ressurreição de Cristo imediatamente impactou a cidade de Jerusalém e região, alcançou a Palestina e se espalhou pelo mundo. O nascimento do Senhor Jesus foi o evento mais esperado. A sua vida foi exemplar.
A sua morte foi proveitosa, mas a sua ressurreição foi gloriosa. Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque ele, como verdadeiro Deus, não poderia permanecer preso a uma sepultura. Ele venceu a própria morte. Se no nascimento de Jesus nós vimos a sua divindade, se na sua vida nós vimos o seu amor, se na sua morte nós vimos a nossa redenção, o nosso pecado perdoado, foi na sua ressurreição que vimos que ele está coberto de glória e majestade. Jesus ressuscitou dentre os mortos. É na ressurreição de Cristo dentre os mortos que nós vemos a autenticidade da Bíblia Sagrada. Foi porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que nós vemos a fidelidade de Deus, a esperança daquele que crê, a derrota de Satanás e a vitória gloriosa de Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a religião seria mera invenção do povo. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a devoção seria fanatismo. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, aqueles que morreram confiando que ele viria não teria nenhuma esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a fé seria uma alienação. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, Deus seria apenas uma ilusão. Mas ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, reinando e eternamente coroado de glória. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós podemos ter paz com Deus, porque sabemos que os nossos pecados podem ser perdoados. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos uma vida de ousadia, porque o Espírito Santo de Deus habita no coração de todo aquele que crê. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, a oração deixa de ser o poder do pensamento positivo e passa a ser linha direta com o trono da graça de Deus. Porque Cristo é o eterno intercessor sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelas nossas orações. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, eu sei que o meu amanhã é glorioso. Eu sei que o meu amanhã está garantido. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Estas são novas de grande alegria. Esta é a mensagem maior do Evangelho de Jesus Cristo. O nosso Senhor reina. O nosso Senhor está vivo. O nascimento de Jesus mostrou que ele tinha sido verdadeiramente gerado pelo poder do Espírito Santo. Na sua vida exemplar, nós vemos em Jesus Cristo a vitória que uma pessoa pode ter sobre um mundo corrompido e perverso. Na morte de Jesus, nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados. Mas na sua ressurreição, nós sabemos que tudo que o mundo já viu, já experimentou, é vão e só permanece uma coisa verdadeira. É o nosso relacionamento com Deus. Várias pessoas, através da história, têm procurado negar a ressurreição de Jesus Cristo. Alguns disseram que ele havia apenas desmaiado. Colocaram-no no túmulo, uma pedra enorme na entrada do túmulo, e quando ele voltou a si, tirou a pedra e todos começaram a gritar que ele havia ressuscitado. Agora vejam bem o absurdo dessa afirmação. Cristo estava há 48 horas sem dormir, sem comer e sem beber absolutamente nada. Ele levou 39 chicotadas com o azorrague romano. O azorrague romano era uma espécie de chicote enorme com chumbo nas pontas, onde os soldados rodavam o chicote e batiam no corpo do condenado, inclusive no corpo de Cristo. Quando eles batiam, o chicote enrolava no corpo do condenado e eles puxavam, jogando pedaços de carne e sangue no ar. Ele levou 39 chicotadas com esse azorrague romano.
carregou a sua própria cruz até o Monte Calvário e foi pregado naquela cruz. Antes de tirarem ele da cruz, um soldado enfiou a espada do seu lado para ver se ele estava verdadeiramente morto. E a Bíblia Sagrada diz que saiu água do seu lado. Ele estava verdadeiramente morto. Alguns dizem ainda que os apóstolos de Jesus roubaram o corpo de Cristo e espalharam para o mundo que ele havia ressuscitado. Os apóstolos de Jesus Cristo não tinham coragem para tanto. Eram homens medrosos. Pedro negou que conhecia Jesus para uma empregada doméstica. A prova que eles não roubaram o corpo de Cristo é a transformação na vida desses apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Alguns disseram ainda que os soldados romanos esconderam o corpo de Cristo com medo que os discípulos roubassem e espalhassem a notícia que ele havia ressuscitado. Mas se os soldados romanos tivessem feito isso, quando surgiram comentários da ressurreição, eles seriam os primeiros a desmentir esses comentários. Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que a morte não tivesse mais domínio sobre a minha e sobre a sua vida, para que o bem não fosse vencido pelo mal, para que nós não fôssemos condenados ao inferno, mas para que reinássemos eternamente com Deus, o nosso Pai Celestial. Quais as razões pelas quais nós podemos crer na ressurreição de Cristo? Deixe-me compartilhar com vocês as razões pelas quais nós podemos crer na ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, por causa das profecias da Bíblia Sagrada. Antes de Jesus Cristo nascer, 750 anos antes dele vir ao mundo, os profetas da antiguidade já estavam pregando que o Messias seria crucificado e que ressuscitaria dentre os mortos. O salmista dizia: "Não deixará a minha alma na sepultura." O profeta Oséias, 650 anos antes de Jesus nascer, já dizia: "Ao terceiro dia ressuscitará." O salmista já comemorava a vitória da ressurreição, dizendo: "Fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste-me a vida." Ele ressuscitou dentre os mortos, porque as profecias da Bíblia Sagrada já prediziam a sua ressurreição. Em segundo lugar, ele próprio disse que ressuscitaria. Ele disse: "Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos judeus, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que zombem e o açoitem, e o crucificarão, e ao terceiro dia ressuscitará." Jesus mesmo disse que ressuscitaria. Jesus levantou dentre os mortos para reinar e reinar eternamente. Você diz assim: quais foram as palavras mais lindas que Jesus já falou? Na minha opinião, as palavras mais lindas que Jesus já falou estão no Sermão do Monte, quando ele diz assim: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Não no sentido de habitar aqui, mas no sentido de serem vencedores com a ajuda dele. Você diz assim: "Pastor Carlos, quais foram as palavras mais ternas, mais cheias de ternura que Jesus falou?" Na minha opinião, as palavras mais cheias de ternuras que Jesus falou foi para a viúva de Naim. Ela é viúva, não tem ninguém que a proteja, e o seu único filho morreu. Quando ela está saindo da cidade, acompanhando o cortejo fúnebre que vai sepultar o seu único filho, ela se encontra com Jesus Cristo. Jesus olha para essa viúva, se compadece dela e diz: "Mulher, não chores." Aproximou-se do jovem morto e disse: "Levanta-te." E o jovem levantou.
Você me pergunta quais foram as palavras mais corajosas que Jesus falou. Na minha opinião, as palavras mais corajosas que Jesus falou foram: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você me pergunta quais foram as palavras mais cheias de misericórdia, mais cheias de compaixão que Jesus falou. Foi quando ele conversou com a mulher adúltera, pega em flagrante adultério. E os homens da cidade queriam apedrejá-la. Mas Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E todos, desde o mais velho até o mais novo, se retiraram. Quando Jesus ficou sozinho com a mulher adúltera, ele perguntou: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você diz, Pastor Carlos, quais foram as palavras mais cheias de poder, mais poderosas que Jesus falou? Na minha opinião, foi quando ele, conversando com Marta e Maria, que havia perdido o irmão Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Chegou diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, sepultado e cheirando mal, mas ele olhou para dentro do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias ouviu a voz do Todo-Poderoso. Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou dentre os mortos. Em terceiro lugar, nós podemos crer na ressurreição de Jesus Cristo, porque ele vive no coração dos seus fiéis ao redor do mundo. Eu sinto o toque do seu amor através do Espírito Santo. Eu ouço as suas palavras através das páginas da Bíblia Sagrada. Eu converso com ele como um amigo conversa com outro amigo. Jesus está vivo. Eu nunca vi com esses olhos o rosto de Jesus, mas eu tenho certeza que no dia em que os meus olhos vê-lo, não ficarei surpreso. Eu terei a sensação de que sempre o conheci. Eu nunca ouvi o tom vocal de sua voz, mas eu sei quando ele está falando comigo. Eu jamais senti o toque físico de sua mão, mas eu sei quando ele toca dentro do meu coração. Eu sei distinguir o toque de Jesus do toque de qualquer outra pessoa. Você me pergunta, e o que isso tem a ver comigo? Em primeiro lugar, se Jesus está vivo, se ele ressuscitou dentre os mortos, você tem que conhecê-lo não como um profeta da antiguidade, não como mestre da moral, não como um anjo que evoluiu, não apenas como espírito iluminado, mas você precisa conhecê-lo como verdadeiro Deus da sua vida. Você já recebeu Jesus Cristo como o único e verdadeiro Senhor sobre a sua vida. As 3 maiores religiões do mundo estão firmadas nas personalidades dos seus fundadores. O budismo está firmado na personalidade de Buda. O islamismo está firmado na personalidade de Maomé. O cristianismo está firmado na personalidade de Jesus Cristo. Mas o que faz um cristão ser um cristão verdadeiro não é ele aceitar intelectualmente os ensinos de Jesus Cristo. O que faz um cristão ser cristão verdadeiro é um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Eu posso tirar Allan Kardec do Espiritismo e o Espiritismo continua sendo o mesmo. Eu posso tirar a Ellen Baker da ciência cristã e a ciência cristã continua sendo a mesma. Eu posso tirar a Ellen White da Igreja Adventista e isso não altera em nada. Mas é impossível você ter o budismo sem Buda, o islamismo sem Maomé e o cristianismo sem Cristo.
Mas vejam bem a mensagem gloriosa da ressurreição. Se você for ao Oriente Médio, eles lhe mostrarão uma urna e dirão: aqui nesta urna repousam os restos mortais de Buda, o fundador do budismo. Se você for à cidade de Meca, eles levarão você num grande templo que existe lá na cidade de Meca e dirão: aqui, debaixo deste templo, repousam os restos mortais de Maomé, o fundador do islamismo. Mas você pode ir à cidade de Jerusalém, nos arredores da cidade de Jerusalém. Lá existe um sepulcro que está aberto. A pedra está rolada do lado e está escrito na entrada as seguintes palavras: ele não está mais aqui. Ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. O que isso tem a ver comigo e com você? Em segundo lugar, você não está servindo ao Deus morto. O Cristo morto da procissão de Sexta-feira da Paixão é um insulto, é uma afronta à pessoa de Cristo. Ele não está morto para ser carregado nos ombros. Ele está hoje coroado de glória na eternidade. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele ainda anda por cima das ondas dos mares. Ele ainda aquieta as tempestades. Ele ainda expulsa 7 demônios de uma Maria Madalena. Ele ainda ampara e consola uma alma aflita. Ele ainda ressuscita dentre os mortos. Ele ainda levanta do leito de dor. Ele ainda dá água a todo aquele que tem sede. Ele ainda reina no coração dos seus fiéis. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em todo o céu, em toda a terra e em todo o universo. Em terceiro lugar, ele não foi derrotado. Jesus é o mártir do Gólgota. A cruz do Calvário não foi a sua derrota. Aquela cruz, levantada em um monte, chamado Calvário, não destruiu com ele. Jesus está vivo e vivo para sempre. Séculos já se passaram desde a morte de Jesus. Tronos e reinos têm se levantado e têm caído por toda a terra. César, o Todo-Poderoso de Roma, nos dias de Jesus, há muito tempo não existe mais. A espada de Herodes, o assassino sanguinário das criancinhas de Belém, já perdeu o seu fio cortante há muito tempo. Roma já não é mais a grande imperatriz do mundo, mas Jesus Cristo continua sendo a pessoa mais excelente de todo o universo. Seu nome continua no topo da glória. E você que está ouvindo esta mensagem, que postura você vai tomar diante de Jesus? De repente você diz: eu já tenho a minha religião, mas um dia todas as religiões passarão, como todas as religiões do passado já passaram. Um dia você estará frente a frente com Cristo na entrada do céu. E o único acesso ao céu é a sua fé em Jesus Cristo de todo o seu coração. Você tem depositado toda a sua fé em Jesus Cristo como o único Rei que é digno de ser adorado, ou tem confiado em outras coisas? Diante dessas verdades que eu mencionei, a única alternativa de qualquer pessoa é se render diante do Senhor, servi-lo e adorá-lo como o único Deus da sua vida. Eu espero que você tome essa decisão agora. Um abraço.